Queridos irmãos e irmãs, agentes da Pastoral da Criança, quero, através deste meio virtual bem simples, abordar com vocês um tema que tratamos um pouquinho no Conselho Diocesano de novembro, de maneira virtual e nas oficinas, que é a questão do Ano da Família e do que o Ano da Família pode suscitar na Pastoral da Criança como um meio de fazer a diferença entre os anos comuns e este ano proclamado pelo Papa Francisco para o ano de 2022 e que realmente pode ser uma graça de Deus em toda a nossa diocese. A minha pergunta, que foi trabalhada no Conselho Virtual, é a seguinte: o que o Ano da Família pode suscitar na Pastoral da Criança ao longo deste ano? O que o Ano da Família pode propor aos pais das crianças beneficiadas para interessá-los mais à caminhada da Pastoral da Criança? Sabemos a que ponto as mães entram facilmente nos trabalhos da Pastoral da Criança. Sabemos também a que ponto é mais difícil fazer os pais entrar na Pastoral da Criança. Porém, não são poucos homens que gostam de fazer o bem e até de retribuir o bem que é feito às suas crianças e famílias, evidentemente nas competências que são suas. Muitas são mais manuais do que intelectuais. O que é que a pastoral poderia propor a esses pais para interessá-los mais e experimentar que fazer o bem faz bem a todos? Não seria possível idealizar algumas ações em mutirão, convidando os pais das crianças beneficiadas pela Pastoral da Criança? Por exemplo, pode ser a reforma de uma casa miserável num bairro onde eles moram, ou então na cidade em que eles moram. Não seria possível associar os homens do terço e de outros grupos sensibilizados a esta dimensão sociocaritativa através de uma parceria nestes mutirões, sempre associando também as mães do bairro para a feijoada ou galinhada que recompensará os homens, as mulheres e os jovens atuando no mutirão. Aí o Ano da Família encontrará realmente um meio de fazer a diferença. O sonho, na realidade, é realizar aos poucos um grupo de serviço, atuando com a Pastoral da Criança, fortalecendo ao mesmo tempo os que se colocam a serviço e as pessoas que são ajudadas por estes mutirões. Não se trata de fazer 10 mutirões por ano também, não. Não é o papel da Pastoral da Criança. Mas 1, 2 ou 3 vezes não seria muito proveitoso para que as famílias se integrem melhor, com alegria, a Pastoral da Criança? O Ano da Família também vai permitir a realização de encontros de famílias por duplas de paróquia. E é muito importante que nós, da Pastoral da Criança, consigamos incluir muitas famílias beneficiadas pela nossa Pastoral da Criança nesses encontros de famílias, como vão fazer, por exemplo, os projetos de misericórdia, pois todo o trabalho realizado nesses encontros será muito proveitoso para as famílias alcançadas pela Pastoral da Criança. Enfim, quero também dizer que este ano será o ano da prevenção dos abusos sexuais de menores
não se preocupem, uma formação vai ser dada, oferecida para que os agentes da Pastoral da Criança saibam falar desta escravidão dos tempos pós-modernos com as mães da pastorais e saber prevenir e, se for necessário, remediar. Irmãos e irmãs agentes da Pastoral, eu vos desejo um feliz ano de 2022, um ano que faça a diferença dentro da Pastoral da Criança e dentro de toda a Diocese. Para isso, convido cada coordenação paroquial, a ver como vai trabalhar essas dimensões, junto com a coordenação diocesana, evidentemente, mas não podemos perder tempo, pois o ano da família vai se encerrar com o nosso Encontro Mundial das Famílias, celebrado na Diocese, em junho de 2022. Então vamos lá. Desejo a todos um ótimo Natal, um santo Natal, também dias de folga, de descanso, de reflexão, de discernimento, de novas decisões. Realmente está em nossas mãos que 2022 faz a diferença depois dos anos de pandemia que nós sofremos. A todos desejo um ótimo Natal, festa da família realmente.